Quem é fã de novela sabe que é sempre uma boa ideia comemorar anos e anos de carreira. Ainda mais quando se fala de 51 anos de carreira de Bárbara Bruno. Pois é, a filha de Nicete Bruno e Paulo Goulart está aqui em nosso programa para falar sobre sua trajetória na TV, no teatro, no cinema e lembrar, inclusive, das suas novelas, onde ela começou nos anos 70. Vem com a gente! Bárbara Bruno está comemorando 51 anos de carreira. Olha que boa ideia que a gente tem. Todo mundo sai ganhando e eu convidei ela para bater um papo aqui no Fãs de Novela para a gente lembrar um pouco dessa carreira versátil que envolveu TV, cinema, teatro. Também falar um pouco desse lado dela nas novelas e principalmente com quem ela não só aprendeu, mas trouxe no sangue isso, né? Que aqui, ó, Paulo Goulart e Nicete Bruno, esse casal que a gente ama relembrar, que a gente ama falar. Recentemente até a gente fez uma matéria deles na Caras. Foi. Bombou, parecia inédita. Que bom, que bom. Bem-vinda, Bárbara. Fico muito feliz, o prazer é todo meu. E são 51 anos de carreira profissional, porque na verdade são 67 anos de convivência. Não é porque eu nasci numa coxinha de teatro. E aí, de criança, você já tinha essas práticas de brincar de teatro já? Teatro sempre fez parte da minha vida, sempre. Não só da minha, dos meus irmãos, não é porque a gente cresceu realmente dentro da coxia do teatro. Então a gente aprendeu, em primeiro lugar, sonhar com os pés no chão, não é? Através da prática efetiva, da caixa mágica que é o teatro, que nos ensinou também a disciplina, não é? Porque uma coisa sem a outra não resiste. Então a gente acabou aprendendo na prática, a gente aprendeu nesse processo lúdico. E para você poder voar, por incrível que pareça, você tem que aprender a ter o pé no chão. E isso o teatro nos ensinou. Você se lembra da sua primeira atuação, ainda que antes da TV, antes do palco, mas a primeira que você, mesmo que estivesse brincando, falasse, ó, eu tô aqui como atriz, imitando papai, imitando mamãe? Bom, fora as brincadeiras em casa, eu tive a oportunidade e a sorte de fazer televisão ao vivo. Então, a minha primeira aparição em televisão era um programa chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade, que era um programa escrito pelo Guiarone, que mamãe e papai faziam no Rio de Janeiro. Depois, quando fomos para Curitiba, porque nós moramos em Curitiba durante quase 5 anos, esse programa foi para lá. E era uma espécie assim de Família Trapo. Família Trapo não, porque a Família Trapo tinha um tom de humor mais carregado. Estava mais para a grande família, sabe? E era a história desse casal, que era a Dona Jandira e o Vanderlino, que era o marido dela, e as peripécias desse casal. E quando chegou em Curitiba, o programa foi para Curitiba, esse casal teve uma filha, tinha uma filha, que era eu. E essa época era televisão ao vivo, não tinha tape. Gente, imagina, quem sabe Você quer ver faz que ao coisa vivo. curiosa? Nossa, era uma delícia. É uma coisa curiosa, que quem fazia esse programa também fixo, do programa, porque tinham os personagens fixos e tinham os rotativos, né? Os fixos do programa eram papai e mamãe, vovó, que fazia sogra mesmo, eu, Ari Fontoura, Grande que faz, porque ele é de Curitiba, né? Eu não sabia. Ele é de Curitiba. E aí ele fazia então o vizinho e uma atriz de Curitiba também, maravilhosa. Essa não veio para o eixo Rio-São Paulo, não. Chamada Odelair Rodrigues. Excelente atriz que ficou lá em Curitiba mesmo, fez toda a carreira dela lá.
Mas então, o primeiro branco que eu tive na minha vida foi no colo do Ari Fontoura. Que gostoso. Vamos mandar esse material pro Ari. Então, Ari passou o carnaval com a gente esse ano, na Sapucaí. 90 anos. Mas o Ari é maravilhoso. Até às 4 da manhã sambando lá, firme e forte. Ele deixa a gente para trás brincando. Então, acho que foi a primeira vez em teatro. Foi também em Curitiba, numa peça para Natal, Boi e o Burro, a Caminho de Belém. Essa eu já ouvi falar. Que foi uma das primeiras, acho que é a primeira direção da minha mãe, sabe? Em teatro. E aí a gente até uma história engraçada, porque nós fazemos os anjinhos, eu e Beth, né? E Beth, eu sou quase 5 anos mais velha que ela. Então, nessa época, a diferença era grande. Então, eu fazia um anjinho que era... eu ensaiei a beça porque a marcação... Como é que chama aquilo que faz essa, que tem incenso? Tem um nome. Incensório, não é? Então, eu tinha que ter um incensório na mão direita. Incensário. Incensário. Enfim, onde põe o incenso. Incensário. Eu sei que eu tinha que fazer esse movimento com o braço direito e a asa com o braço esquerdo. Então, isso, olha, ensaiei a Beth, porque a gente olha assim, mas não é tão fácil não. E aí eu ensaiava tudo. E a Beth fazia um anjinho também, uma graça, porque muito pequenininha, ela devia ter nessa época, que foi antes do Paulinho nascer, ela devia ter uns 3 anos de idade, por aí. E aí, nós fizemos a apresentação, graças a Deus deu tudo certo, não errei as mãos. Ela veio, só que chegou na hora de agradecer, de fechar o pano, ela ficou bem na frente assim, aí o pano fechou e ela ficou sozinha lá na frente no proscênio, né? Aí o público começou a aplaudir e ela, pequenininha, disse: querem meu fotógrafo? Era autógrafo que ela queria falar. Fotógrafo. Querem meu fotógrafo? Querem meu fotógrafo? Não tinha como escapar, não é? gente. Não tem como. Né? Não Nossas tem primeiras como. experiências foram essas. Que delícia. E aí, como eu falei, não tinha como escapar. Tanto que não escapou que em 71 ou 72... 72. Bárbara chegou à TV Excelsior. Não, Tupi. Com Camomila e Bem Me Quer. Isso. Que é a primeira versão de Amor com Amor Se Paga. Quem é fã de novela mesmo vai saber do que eu tô falando. Ivani Ribeiro. Isso, né? Exatamente. E aí já foi o seu primeiro papel mesmo, real. É verdade. E eu entrei profissionalmente pelas mãos do Cláudio Correia Castro, que foi meu mestre. Olha. Naquela época, a profissão não era regulamentada. Eu lutei muito para ser regulamentada, participei de muita passeata. E tanto que meu número de DRT, do livro 1, meu número de DRT é 715. Olha, raiz. Do livro 1. Então, fomos dos primeiros mesmo. E então, nessa época, os cursos de teatro, de formação de atores, eram cursos, porque assim, oficiais, vamos chamar assim, existia só a ECA e a Escola de Arte Dramática. Mas, de qualquer forma, não tinha DRT, não eram cursos profissionalizantes. Então, a gente procura, tinham alguns, além dessas 2 escolas, tinham alguns cursos muito interessantes de mestres da própria arte, que era o caso do Cláudio Correia Castro. Tinham outros também, Jaime Barcelos, enfim, outros atores e mestres que tinham seus cursos também. Eu frequentei o curso do Cláudio, que era um professor deslumbrante, aprendi muito com ele. Era um curso nessa época de 3 anos. E no final, já estava no final do curso, o Carlos Zara, que era o diretor da TV Tupi, estava querendo lançar gente nova e pediu para o Cláudio indicar alguns alunos para fazerem teste. E eu fui uma das alunas que o Cláudio indicou, e aí fui fazer o teste lá na Tupi,
E foi aprovada. Mas aí, em Camomila e Bem Me Quer, você não tinha relação com os seus pais na trama? Não, relação com eles não. A papai não fazia. Então, isso que eu ia perguntar, porque depois Papai Coração Ah, tinha... não, aí é outra. Aí foi mais pra chegar lá. frente. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, no Camomila e Bem Me Quer não tinha nenhuma relação de personagem. Papai não fazia essa novela. Mamãe fazia. O casal era divertidíssimo, por sinal. Era Mamãe e Juca de Oliveira, que depois na versão... que foi a Cláudia Hanna. Não, foi a Ioná Magalhães claro. e o Dolabella. A Cláudia já seria, na versão original, a coadjuvante mais jovem, né? A Cláudia não fez. A Cláudia Hanna não fez Amor Como Se Paga? Bom, Amor Como Se Paga, não sei. Eu tô fazendo relativo, Eu não sei. Quem fez a mocinha... A Ioná. A mocinha mais madura, né? Que era a mais jovem foi a Hanna. Não era a Maiara Magre? Ela também fazia, mas tinha a Hanna com o Edson Celulari. Ah, tem razão. Que na primeira versão era a Isabel de Lisandra. Essa eu não sabia, Maria Isabel de Lisandra. Maria Isabel de Lisandra com o Marcelo Pique, que foi lançado nessa novela também. Isso que eu ia te contar. Porque nessa novela, o Zara lançou muita gente, que era a proposta dele mesmo. Ele queria lançar gente jovem. Ele fez isso muito bem na TV, né? Muito bem. Quer ver quem estreou nessa novela? Eu, Marcelo Pique, Edwin Luiz também estreou nessa novela. Lisa Vieira, que fazia o personagem que a Maiara Magre fez depois. Nos anos 80. Esse personagem era filha da personagem da minha mãe. No caso do Amor com Amor Se Paga, era filha da personagem da Ioná. Da Ioná, que era uma americanófila, né? Gostava de coisas americanas e tal. Que era o personagem que a mamãe fazia. E quem que era o Mão de Vaca do Ari? Ah, maravilhoso. Era o Gianfrancesco Guarnieri. Guarnieri, que fazia o seu Nonô. Seu Nonô Correia. Esse personagem sempre foi muito bem defendido. O Guarnieri fazia divinamente bem. E o Ari fez divinamente bem. Então era uma sucessão. E quem fazia uns chazinhos... Na novela que eu fiz, no Camomila e Bem Me Quer, que era um personagem meio místico, assim, era o Cláudio Correia Castro que fazia. E aqui eu não lembro quem fazia. Também na não me Globo. Lembro. Você sabe que foi cogitado um remake recentemente, né? Outra? Mas foi arquivado. O Alcides Nogueira ficou... Oh, e adoro o Tite. Incumbido. Ele trabalhou com o Lauro, né? Muito trabalhou. O Alcides Nogueira ficou incumbido de fazer uma proposta, ia ser ambientada nos anos 40. Olha só. No cenário pós-guerra. Isso assim, o que a gente leu na imprensa, né? E aí depois, com essa mudança de direção pós-Silvio, acabou arquivando e trocaram por elas, que foi o que veio agora. Entendeu? E que é um belo remake. Também ótimo. Ótimo. Trocar Ivani por Cassiano é uma... Poxa, tá tudo em casa, tá ótimo. Tá aí um pessoal que sabia fazer, né? E em Camomila você tinha um papel que era mais infantil, infanto-juvenil? Não, eu fazia um personagem, eu era a vilãzinha da história. Uma coisinha malhação. Quem fez o personagem que eu fiz foi a Narjara Tureto. A gente eu fazia um triângulo com a minha irmã na novela, né? Que na novela que eu fiz era a Teresa Teller que fazia. Então a gente fazia esse triângulo, eu, a Teresa e o Pique, e o Marcelo Pique. E aí eu apanhei na rua por causa dessa novela. É verdade. Já começou apanhando. É verdade, comecei apanhando. Levei muita guarda-chuvada, porque a gente gravava as externas em Itu. Íamos toda semana para Itu para gravar. E Itu é uma cidade, uma delícia de cidade. Além de ser uma cidade deliciosa, ela tem muitas antiguidades, né? Muitas casas, muitos antiquários. E eu sempre gostei de fuçar nos antiquários, e Marcelo também. E Marcelo acabou virando meu irmão. A gente ficou muito amigo mesmo, muito amigo. Depois até fomos tendo filhos mais ou menos na mesma época, ele com a Beth Savala, né? E aí, enfim,
fomos, durante a vida, ficamos muito, muito amigos. Mas voltando para Itu, a gente, então, nos intervalos de gravação, a gente ia fuçar nos antiquários. Aí, estamos nós dois ali, vendo o material, fascinados, coisas. Chega uma senhora, bem senhorinha mesmo, olha para mim, ela tinha um guarda-chuva na mão, é verdade. Ela disse, você, o namorado é da sua irmã, é da sua irmã. E olha, me bateu, e eu dizia, não, minha senhora, não. E o Marcelo, não, pelo amor de Deus, tem que vir a... É só uma novela. Não é de verdade, não é de verdade. Olha, e quem é que convencia a senhora de que... Ela disse, não, sem vergonha assim, ela falava para mim. E aí, nessa década de 70, que nós estamos falando, no início dos anos 70, você ficou fazendo vários trabalhos na Tupi, né? Sim. E aí veio o Papai Coração. Papai Coração. Esse você já trabalhou com o Paulo Goulart. Sim, com todos, porque aí o mote do Papai Coração era reunir a família inteira no mesmo trabalho. Eram 2 ganchos que tinham para o lançamento da novela. O primeiro era esse, que era realmente a família toda num mesmo trabalho. E o segundo mote, tão forte quanto, que era o lançamento de uma nova atriz, porque o personagem principal da novela era uma menina. Era uma menina. Então foi feito um grande concurso com crianças para... Até eu lembro que tinha chamada novela, como é que era? Eva Vilma que se cuide, está nascendo uma nova estrela. E quem participou do concurso e ganhou foi a Narjara Tureta, que foi o lançamento dela. E para quem é da nova geração e não sabe, o original de Papai Coração também é o original de Carinha de Anjo, que é um dos remakes do SBT. Exatamente. Que é um original argentino. Papai Coração. Exatamente. E foi uma sucessão, meu Deus do céu. E éramos todos mesmo. Era bom, papai, que era o Papai Coração, mamãe fazia o personagem da mamãe, era irmã do papai na novela. Ela seria o que foi a tia Peruca no SBT, porque a irmã Estefânia era... Provavelmente. Então ela não era a freira que se apaixonava por ele? Não, a freira que se apaixonava por ele era Selma Egren. Selma Egren, que legal. Nossos personagens não tinham... ligações amorosas. Ligações... Não, até amorosas. Isso até tinha, porque olha, porque o pai dos meus filhos estava nessa novela também. E eu fiz par com ele. Então, sim. Tinha, mas, por exemplo, a Madre Superior era minha avó. A Beth fazia uma noviça. Paulinho, que era pequenininho, devia ter nessa época uns 11 anos de idade, por aí, fazia um engraxate. Era até um personagem interessante, porque era um menino de rua. E que o padre, que quem fazia nessa versão era o Renato Consorte. Sim. Aí o padre ajudava essa criança, sabe? E era o Paulinho. Eu fazia, porque a história se passava num colégio de freiras, né? A menina estudava no colégio de freiras. Eu fazia a professora de ginástica dessa escola. E Kiko, que é o pai dos meus filhos, fazia um assistente do personagem do papai, porque o personagem do papai era um empresário, assim, muito de sucesso e tal, tinha uma empresa grande, ele era rico e tal. E o Kiko fazia um personagem que era assistente dele. Que legal. E aí, pronto, da família éramos nós. E Bárbara esteve na última novela da Tupi, né? Salário Mínimo. É verdade, mas é verdade. Mas Salário Mínimo não foi a última, não. Não. A última foi, eu não estava, não. Mamãe e Beth estavam. É uma que não terminou, que era Como Salvar Meu Casamento. Como Salvar Meu Casamento. Que a gente até brinca. Então, a última terminada. Isso, exatamente. Porque a gente até na época brincava. Era Como Salvar Meu Pagamento. Meu Pagamento.
Sim, foi uma dureza. hoje já passou, dá pra falar, foi um final muito triste, né? Ninguém queria que fechasse, mas precisou fechar. Mas acabou tudo bem, Enfim. depois todo mundo se recolocou ali, como né? sempre, a vida continua E e a vocês gente, também se e a gente recolocaram, sempre, com né? certeza. Porque assim, depois vocês migraram, você chegou a trabalhar na Globo no começo dos anos 80. Né? Trabalhei, e foi uma experiência maravilhosa. Você nos anos 80 chegou a trabalhar Na lá Globo, em eu fiz Terras do Sem Fim. Terras do Sem Fim. Foi quando você migrou da Tupi para lá. Exatamente. E depois eu fiz lá também uma minissérie maravilhosa. Tempo e o Vento. Foi o Tempo e o Vento. Um prazer enorme em fazer. O Tempo e o Vento é um clássico. E E aí você deu uma pausa na teledramaturgia, de 85 até o final dos anos 90. Porque eu assumi o Teatro Paiol em São Paulo. Aí foi Então, toda essa época. Eu me dediquei exclusivamente ao teatro, não só como atriz, mas como diretora, como produtora. E gestora, né? Gestora, exatamente. Imagina, o Paiol Cultural. Naquela época chamava-se só Teatro Paiol. Mas era no mesmo lugar. Onde é hoje. Exatamente. Depois eu fiquei no Paiol, na minha gestão comigo, de 87, porque o Paiol passou para a minha família, vamos chamar assim, quer dizer, meu papai assumiu o teatro em 78. Mas de 78 a 87, eu fiz vários trabalhos lá, mas como atriz. A partir de 1987, eu assumi o teatro. Então, ficou comigo de 87 a 2002. Por aí, 2002, 2003, que foi quando eu tive que abrir mão do teatro. E nesse período, sempre foi Teatro Paiol, a não ser depois de... Agora eu não lembro, se foi final dos anos 90, que eu comecei a fazer um trabalho grande lá de formação de plateia. Então, eu trabalhei com muitos jovens vestibulandos, sabe? Então, aí né, teve um período que eu passei o nome de teatro para Teatro Jovem Paiol. Olha. Porque era realmente esse o objetivo de formação de plateia, trabalhar mesmo com esse público mais jovem. E assim ficou. Depois o Paiol Cultural, agora que reabriram, aí com esse nome que eu gosto muito, acho muito bom. E ali é uma região que ferve teatro, né? É verdade. Perto do Arena. Ali era um reduto, realmente sempre foi um reduto teatral forte. Nesse período em que ele ficou fechado, que eu tive que abrir mão do teatro, um dos problemas foi esse, a própria região. Não dava para sobreviver ali, realmente não tinha como. Então o teatro ficou fechado esse tempo todo, agora revitalizando, né? Então foi um período complicado, bem complicado. Legal. E aí dos anos 2000 para cá, para quem já é assim dessa geração que hoje está com 30 anos, te viu na TV assim em vários momentos bem diferentes, como quando você começou a surgir nas novelas do Lauro na Record, né? Você participou de Cidadão Brasileiro. Sim, foi uma retomada linda. Cidadão Brasileiro foi um trabalho muito legal. E aí você foi pro SBT, surgiu com a Vanessa, que é sua filha. É verdade. E Maria Esperança. Era uma dupla muito legal, porque era um remake de Maria Mercedes, que é um clássico mexicano, e aí você precisava de uma vilã que tinha uma filha, onde era aquela mãe protetora, e era uma mãe e filha. Foi uma dupla muito legal isso. Foi uma experiência bem interessante, Maria Esperança. E depois, no SBT, eu tive o grande prazer, um enorme prazer, de poder interpretar a Fiorina no Cúmplices de um Resgate, que é uma delícia de personagem. É isso que eu te falar. Acho que Cúmplices
foi uma coisa que te marcou muito assim nos últimos anos, né? É verdade, foi mesmo. Nada te vê. E o SBT, o SBT tem isso, porque as novelas que a gente faz lá é de looping, né? Tá no ar. E no streaming. Tá no ar agora. Vira e mexe, Também, é verdade, é verdade. É verdade. E a Fiorina foi uma personagem deliciosa. Eu fiz com muito prazer. E uma novela que demorou, a gente ficou gravando Cúmplices, acho que 1 ano. Sim. 1 ano gravando. Era a Larissa Manoela, né, protagonista. Sim, a Larissa tinha 15 anos. Ela fez 15 anos durante as gravações da novela. Eu fui lá no aniversário de 15 anos da Larissa. Então, para você ver, o tempo passa, né? Que gostoso. Mas foi uma delícia, uma delícia. E acho que seu último trabalho, se eu não me engano, nas novelas foi em Gênesis. Gênesis foi. Você também participou, então, dessa fase bíblica da Record, Sim, né? sim. Também um personagem bastante... que eu gostei muito de fazer, porque era um personagem muito distante de mim e tinha uma caracterização maravilhosa. O trabalho de caracterização deles realmente é de tirar o chapéu, porque é perfeito, perfeito. Então eu fazia, o nome da minha personagem era Fofona, uma personagem deliciosa também. E assim, quando eu peguei a personagem, porque eu dividi essa personagem com a Alice Borges. Ela fez a mesma... na primeira versão, na primeira fase. A Alice Borges fazia esse personagem mais jovem e depois, na verdade, eu substituí a Camila Amado. Quem ia fazer era a Camila. Mas ela faleceu logo depois, ela estava doente. Aí ela não tinha condição de fazer, aí me chamaram para pegar a personagem. E era uma personagem, então, que tinha, na época, quando eu comecei a gravar, a personagem devia estar com seus 80 anos, por aí. Precisou envelhecer. Tinha que ter um trabalho de caracterização que fizeram de uma maneira linda. Olha, eu tiro o chapéu porque realmente era perfeito o trabalho. Vou pegar esse gancho de caracterização para falar que quem quiser ver Bárbara, a gente sai um pouco da novela, vai para o teatro, que ela tá caracterizadíssima numa peça chamada O Rouxinol. A Rouxinol. Vou até voltar pro Luiz cortar depois. Ela tá caracterizadíssima numa peça chamada A Rouxinol e a Rosa. Isso. Aqui em São Paulo, onde ela interpreta uma feiticeira. Fica em cartaz agora até o dia 27 de outubro. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, dessa personagem, como que tá sendo fazer a Rouxinol e essa feiticeira, que eu sei que é algo assim que está surpreendendo muita gente. É um belíssimo projeto, inspirado no Oscar Wilde, um trabalho do Rony Guilherme Deus, em cima desse conto do Oscar Wilde, o conto sim, chamado O Rouxinol e a Rosa. E ele pegou esse conto como mote e desenvolveu esse espetáculo utilizando essa parábola e também mesclando um pouco com a própria vida pessoal do Oscar Wilde e com frases dele que são maravilhosas. O Rony realmente teve um trabalho muito feliz nessa condução de história e de mescla entre a metáfora e a fábula do conto e a realidade, não é? Que está aí até hoje. Então, é um trabalho que está me dando um prazer enorme em fazer, em primeiro lugar, como atriz, porque me dá a possibilidade de uma gama grande de emoções e de sensações e, em segundo lugar, mas não menos importante, levar à frente essa... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vai ela mesmo. Essa mensagem de liberdade, de respeito,
as escolhas humanas, principalmente. Outro dia me perguntaram sobre essa personagem. Você sabe se ela é muito malévola? Ela tem... Eu parei para pensar, ela é humana. E dentro da condição humana, a gente tem todas as possibilidades. E quando a gente tem todas as possibilidades, a gente precisa ter a coragem de assumir as nossas escolhas. Ter a coragem de ser bom. Porque para ser bom precisa ser muito corajoso. Então, essa temporada, esse espetáculo, está me dando a oportunidade de levar à cena questionamentos muito importantes para todos nós, para toda a sociedade, e de uma maneira linda, de uma maneira poética, de uma maneira lúdica. E através da arte a gente acaba atingindo a polêmica necessária para se chegar a determinadas conclusões, não é? Então, aproveitem. Só para a gente terminar aqui nosso papo, a gente falou bastante aí da sua carreira, sim, dessas suas passagens das novelas, que foi algo aí que teve muitas facetas, né? Com certeza, graças a Deus. Você lembra muito bem, que maravilha. Mas assim, quem também era muito fã de novela era papai e mamãe, né? Porque sim, bom. a gente vê que seu pai morreu trabalhando em novela, e sua mãe também. Na verdade, eles sempre trabalharam em novela e sempre trabalharam em teatro. Sim, sempre. Mas eu falo assim, eles sempre estiveram no ar em novela. Sempre. E eu falo assim, mesmo, por exemplo, sua mãe, ela já estava numa certa idade e ela estava sempre no ar. Verdade. Ela trabalhava muito. Isso que eu acho curioso, no bom sentido da palavra, é que ele sempre, uma coisa nunca excluiu a outra. Então, mamãe estava em cartaz na televisão e, ao mesmo tempo, fazendo uma das últimas apresentações dela foi Pippin. No teatro. No teatro. Então, ela sempre coadunou as duas coisas. Eu cresci vendo essa... Então, é justamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque existe, nesse universo, né, cria-se muito esse ato. E, por exemplo, seu pai e sua mãe foram dois grandes nomes que mostraram, especialmente para o público, que você pode ir para a TV, fazer coisa boa. Claro. Você pode, né, ser uma bom coisa na não TV, exclui a outra, não exclui a claro. outra, né? E eu queria, assim, que você trouxesse aqui pra gente o que mais você aprendeu com os dois desse mundo de teatro, novela, né? Que é mais a nossa praia aqui. O que eles mais traziam pra você, pra Beth, pro Paulinho, assim, de fazer, de atuar, que você sempre vai levar, assim, pro resto da sua vida? Bom, eu acho que o que eles traziam, além da vida, sim, não é? A verdade. A gente sempre buscou a verdade. Nem sempre é fácil. Mas tudo aquilo que é verdadeiro permanece. Porque ninguém consegue deturpar o que de fato é. Você pode, às vezes, camuflar a verdade, às vezes a verdade pode demorar a vir à tona, mas ninguém consegue modificar aquilo que não é verdadeiro. E isso um dia aparecerá. Então, meus pais sempre trouxeram essa verdade de dentro para fora. Outra coisa maravilhosa que aprendi com eles também é que o discurso é importantíssimo, o discurso é fundamental, mas o que fica são as ações. A tua ação é mais importante que a tua palavra. Não é uma questão de importância, é uma questão de coerência.
Não adianta nada você ter determinado discurso e agir de uma outra forma. Quando eu falei da verdade, era dentro desse sentido. Então, nós sempre vimos nossos pais, porque eles se mostraram para nós absolutamente verdadeiros, e por serem absolutamente verdadeiros, muitas vezes se mostraram frágeis. E essa fragilidade deles é que nos fortaleceu. Mas tanto que eles eram verdadeiros que você vê que a grande razão do público ter esse carinho, claro, primeiro pela excelente atuação e trajetória deles, mas em segundo lugar é porque eles impõem tanto essa verdade, né, em cena, que o público se sente familiar. Então o que eu vejo é isso. As pessoas costumam dizer assim, que nem eu já trabalhava na área quando sua mãe morreu. Quando seu pai morreu, não. Mas quando sua mãe morreu, sim. Eu lembro que as pessoas comentavam assim, parece que eu perdi alguém da minha família. Mas por quê? Porque todo papel que Nissete estava, pro bem ou pro mal, ela trazia uma identificação. uma identificação, né? né? É verdade. E eu acho que isso é um grande desafio de um ator, seja no palco ou na TV, né? E acho que esse é um grande legado que eles deixam. Não tenha só para dúvida. vocês que são filhos, mas para todos nós. É verdade, temos muitos, tem muitos irmãos. Mas por aí. Que incrível, né? Saber que você está aí com 51 anos de carreira. Pois é. Versátil, com muita vontade de trabalhar. Graças a Deus, ainda tem muito para fazer. Deixando filhos, né? É verdade. Também ainda tem muita lenha para queimar. Vanessa também, Vanessa né? também. Agora ela está mais focada em outros trabalhos. Não, ela tá. É porque a vida da gente. Você tem que, unidimensional. Não é. A gente não consegue ficar fazendo uma única coisa, porque você tem que sobreviver. Com certeza. Não é? Então a gente tem que ampliar o nosso mercado de trabalho. Vanessa é jornalista também, então ela também desenvolve um trabalho nessa área. Ela é apresentadora também, ela tem um programa de rádio delicioso chamado Despadronizada, na Rádio Mundial, todo sábado às 18h. Pode ouvir que vocês vão gostar, é muito legal. Ela faz muito bem. E é atriz também. Então, pronto. E nós estamos então com um projeto para teatro, para comemorar meus 50 e tantos anos de carreira, agora já vamos falar assim. Tantos. Não é? Que é um texto delicioso da Célia Forte, chamado Ciranda, Sem Perder a Ternura. Somos nós duas, a direção do Elias Andreato, e que é exatamente para comemorar essa minha estrada longa e que ainda tem muito chão pela frente. Olha aí, mais um convite então para vocês. Bárbara Bruno e Vanessa Goulart, sua filha, levando aí esse legado. É isso aí. Para todos os fãs. É isso aí. Bárbara, muito obrigado. Querido, adorei. Tá? Obrigada a você. Continuem aqui acompanhando essas delícias de fãs de novela.